Temos a exposição do nosso irmão Luiz de Souza, vulgo Luizinho das Quebradas. Vamos lá, Luizinho é assim, dá um tema para ele e ele desenvolve. Ele nem precisa de Jesus lhe acompanha com a Obrigado, irmão Felipe. Oração. Boa noite a todos. Com muita alegria nos encontramos aqui mais uma vez. Oi, Sandra. Oi, Dani. Tudo bom? E eu estava sentado ali durante a oração, passou assim um pensamento, mas eu não tenho um ouvido muito bom, acho que os espíritos têm alguma dificuldade para falar comigo, mas dizia assim que na oração da nossa irmã Mara, de repente um pouco diferente, né, mas foi o que me trouxe daí essa lembrança, que Jesus manda os discípulos que eles, isso está na parábola, naquela parábola quando aquela do Senhor que manda recolher tudo aquilo que ele plantou nos celeiros, estão lembrados? Bom, aí então me veio esse pensamento de que quantas vezes nós nos preocupamos com a casa espírita no sentido de ela ter pessoas que chegam, isso não é um problema só da casa espírita, mas de todas as igrejas, de todas as religiões, sabe? Porque ao mesmo tempo que chegam, ao mesmo tempo se vão. Há um movimento assim de ir e vir, ir e vir. Parece que nós vivemos tempos difíceis assim, né? No meio espiritual, e nós precisamos cuidar para que a nossa fé, a nossa vontade, ela não venha a fraquejar, e que não é só a nossa, mas que todos os irmãos que compartilham conosco essa beleza de doutrina, que é a doutrina espírita. Então, temos que estar sempre preocupados para que as ovelhas não se dispersem. Não venham hoje, participam um tempo e depois se vão. E muitas vezes nós nem percebemos quais ovelhas que vieram, que ficaram um tempo e se foram. Não guardamos na lembrança. Por quê? Porque são muitas pessoas. Sim, isso acontece, né? Difícil, de repente, a gente lembrar de todos. Um ou outro, de repente, a gente fala, aquele irmão, aquela irmã, veio um tempo, depois não veio mais, o que será que houve? Mas alguns casos que a gente lembra, nem todos. Então nós temos que, na verdade, como disse Jesus, para que os apóstolos fossem arregimentados, está certo essa palavra, Fernando? Obreiros para a obra, sabe? Obreiros para a obra. E eles trouxeram muita gente para a obra. Mas muitas pessoas dessas que chegaram, elas não estavam preparadas para servir na obra. E então elas foram deixadas um pouco de lado. E talvez nisso
reflita esse momento de ir e vir. Vêm ovelhas e vão ovelhas. Então nós temos que estar perfeitamente assim ligados com a espiritualidade para identificar aqueles trabalhadores que se fazem presentes sem que nós saibamos que são trabalhadores. E pescá-los, para que eles venham a ser aqueles que amanhã estarão pescando ou trazendo mais peixes ou mais ovelhas para a vinha. Sabe, estar atento para isso. Porque às vezes eu vejo assim, nós perdemos pessoas que poderiam se tornar bons obreiros, mas deixamos escapar. Falta esse zelo, esse cuidado. É só um vento assim que passou, sabe? Como dizia o apóstolo Paulo, né? É um vento que passou. Mas cuidar, zelar pela nossa doutrina. E é isso aí, acho que dá mais uma palestra, Márcia, né? O zelo pela doutrina. Não dá, Fernando? Dá, né? Então, mais ou menos nós falamos e começamos a falar de oração. Nós oramos muito, não oramos? Eu penso que uns oram bastante, né? De manhã, quando acordam, antes do café já fazem a sua oração. Outros fazem a sua oração também depois, na hora do almoço, antes de se alimentar, fazem a sua oração. Outros, no batido do sino das 6, né? Fazem a sua oração. E depois, antes de dormir, fazem a sua oração. Pode dizer, puxa Luiz, mas isso é orar demais, né? Tem isso, orar demais, orar de menos. O importante é que a oração, ela suba aos céus. Isso que é importante. E é nesse momento da oração que nós nos conectamos com o Pai Celestial e Ele fala conosco, nos mostra caminhos e nós temos que então estar preparados para nos conduzirmos dentro da doutrina, fora da doutrina, na vida secular, exatamente como o Pai Celestial está mostrando para nós. E aí depende de nós analisarmos como nós estamos fazendo diante da nossa oração. Qual a nossa atitude? Interessante que a oração é nossa, né? Mas qual a nossa atitude diante da nossa oração? Será que muitas vezes nós já paramos para pensar que eu falei aquilo e aquilo na oração com o Pai Celestial? Mas espera aí, eu estou fazendo isso, né? E nós louvamos nosso Criador e reconhecemos as grandes coisas que o Pai criou e já fez por nós e continua fazendo, mas ficamos dispersos, porque nós deveríamos fazer alguma coisa que o Pai está esperando de nós e nós estamos orando. Sabe? Há alguma dificuldade para entender isso? Ou é uma coisa assim que está perdida entre aspas aí, né? Há alguma dificuldade para entender? Hoje eu estou com minha... Tem que me segurar bem aqui, que eu estou com meio atacadinho, né? Quando a gente chega numa idade assim, dá de tudo, ó. Vem o treme-treme, tá? O joelho não ajuda a ficar de pé, né? Mas a gente vai seguindo como dá, né? Então, é isso que nós vamos falar então nessa noite. Um pouquinho para a gente entender. Uma irmã, ela... Onde é que está isso? Eu não entendo bem com essa coisa aqui. Eu escutei uma irmã falar assim: nós todas as quartas-feiras de manhã temos pela internet, né, a nossa live no Evangelho no Ar. Vou fazer uma propaganda agora.
toda quarta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, no Facebook, na página do Evangelho no Ar, fazemos uma live. E nessa semana, nós estávamos falando um determinado assunto ali, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, as pessoas participam, né? E uma senhora falou assim, a frase que ela disse foi essa: oração sugere uma profunda conexão entre a oração, prece, olha só, uma profunda conexão entre a oração, prece e a ação. A ação, o trabalho ou a prática. Orar, a gente fixa-se tanto naquele orar e vigiar, né? E a gente tem que pensar, orar e trabalhar, né? Orar e trabalhar, tá? O resto acontece por consequência. Quando a gente está na obra, né? Nós estamos rodeados de benfeitores espirituais nos acompanhando e nós estamos ligados com essa espiritualidade na nossa oração. Então, pensando nessa frase que ela disse, que eu vi escrito lá no meio da nossa live, estava essa frase. Oração sugere uma profunda conexão entre a oração, a prece e a ação. E eu pensei que isso aí não deve ser um motivo que o convite ao trabalho está dentro da oração. Né? Não deve ser sem motivo que o convite ao trabalho está dentro da oração. E veja que ela destacou bem ainda, ela botou ação. Então, ao dividir a palavra oração em ação, que eu não sei quem é o autor disso, porque ela só colocou a frase, não sei quem é o autor, mas referindo-se ao autor da frase, ele busca realçar que a oração não é meramente um ato passivo de súplica ou de contemplação, mas que ela intrinsecamente carrega um chamado à ação. Vou fazer minha oração. E interessante, eu não gosto de falar muito fora do coisa aqui, porque eu me perco daí, né? Aí vai longe, daí passa, né, Márcio? O Fernando já começa a cobrar, daí tudo bem, né? Ela carrega intrinsecamente um chamado à ação. Você está orando e à medida que você está orando, você já vai imaginando assim, quadros onde você pode participar. Seja através da oração mesmo, quando você está fazendo uma intercessão por um amigo, por um parente, pela família, pelas famílias, você está trabalhando. E você está arregimentando, então gostei dessa palavra, não? Centenas, milhares de irmãos nossos, hoje no mundo espiritual, que se conectam conosco e você está vibrando em favor de alguém e eles estão indo lá e cuidando desse alguém. Então a nossa oração, ela não deve ter uma medida de tempo, mas uma medida de querer servir. E quando a gente quer servir, é algo maravilhoso, porque a gente faz por amor, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava, faz pouco tempo ainda, né? Foi um pouco antes de me aposentar. Não, mas quando eu trabalhava, era jovem, e a gente amava o nosso trabalho na nossa turminha, a gente amava o trabalho. E quando chegava na época de final de mês, tinha que fechar o movimento todo da empresa e apresentar os resultados para a diretoria. E às vezes a gente não conseguia fechar isso, de sentar e vamos fechar o movimento do mês, vai, bateu, fechou, está aqui, chefe, boa noite, passe bem, né? Às vezes não dava, as coisas não fechavam, entradas, saídas, vendas, recebimentos, ficava coisas no ar e a gente não conseguia descobrir. E eu me lembro que ele passava por nós e dizia assim: gente, vamos embora, porque essa empresa não paga hora extra. A nossa
o nosso encontro com Deus também não tem hora extra. Não pensa que com isso você vai ganhar mais bônus, né, no céu. E Deus vai te abençoar melhor. E às vezes você está livre de provas, livre de situações difíceis na vida. Porque, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu oro tanto. Parece que quanto mais eu oro, mais coisa triste acontece. Mas não vincula uma coisa a outra. A tua oração não tem nada a ver com o que está acontecendo com você naquele momento. É difícil entender isso? Não creio, né? Porque a doutrina nos é muito clara. Nós vivemos um tempo em que nós estamos na terra provando que nós já somos bons. Quem está aqui tem que provar que é bom para merecer o céu. Se não provar que é bom, não entra. Tem que voltar. Tá? Então a gente volta para provar que a gente não é mais egoísta, que a gente não olha as outras pessoas com maldade, né? Com oportunidade de ganhos, uma série de coisas que a gente não faz mais. Que a gente olha as pessoas com respeito, com amor, com carinho, sejam elas de que cor forem, de que igreja forem, né? De que religião. Se o vizinho nosso, ele tem mais do que nós ou tem menos, mas nós fazemos a nossa parte como vizinhos, então. Tratamos todos com muito amor e respeito. Então, a gente está fazendo essa parte. Mas aí tem as outras partes que nós temos que fazer também. Como nós sabemos, somos reencarnacionistas, e além das provas de que nós já somos pessoas melhores a cada encarnação, nós fizemos coisas erradas no passado, e que nós temos que acertar aqui nessa vida. Se não for nessa, será em outras. Por que eu estou passando por isso? Eu estou passando porque no passado eu fiz algumas coisas que prejudicaram pessoas. E agora é a minha vez de consertar esse caminho aí, né? Se eu prejudiquei pessoas que passaram por frio, por fome, agora é a minha vez. Sabe? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que pagar de errado. Não é pagar no sentido de pagar, né? De botar a mão no bolso e pagar, não. É ao longo da vida, você vai indo e vem isso, e mais uma pedra lá adiante, mais outra. Você vai dizer, meu Deus do céu, o que será que eu fiz tudo na encarnação passada, né? Para passar tudo isso agora. E aí você diz assim, eu tenho uma amiga da minha neta que fala assim, eita glória, quando alguma coisa dá errado, lá no balé, né, que elas vão, aí vai, não consegue fechar o movimento, aí ela fala assim, eita glória, mas ela fala com uma vontade, né? Então, aí a gente vê as coisas difíceis e dê uma eita glória, porque as coisas vão melhorar, né? Agradecendo a Deus aquilo que você está passando. E aí você ora e você vai para a ação. No centro espírita, é só ser candidato à obra. É ou não é, Fernando? Mas e também quando o Fernando for buscar você, minha irmã, eu estou precisando aqui, a casa está precisando de alguém que faça isso, aquilo. Aí a gente fala assim, mas olha, eu não estou preparado ainda. Né? Não estou preparado ainda. E eu pensei, sabe que eu mesmo falei isso? Quantas vezes na minha vida eu deixei de fazer certas coisas dentro da casa espírita porque não estava preparado para aquilo, né? E o tempo passa. E daí vem o tempo da bengala. Se lembra que devia ter feito já lá atrás, né? Mas, Bando, muito bem. Você é muito falador, né, Luiz? Essa perspectiva encontra ressonância profunda nos ensinamentos espíritas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec indaga: a prece é agradável a Deus? Deus se agrada da nossa prece? Deus se agrada da nossa oração? E a resposta é clara: sim, quando ditada pelo coração, porquanto a prece é um ato de fé, de amor e de caridade.
Olha só. A prece é um ato de fé, de amor e de caridade. E é justamente esse amor e caridade que impulsionam a ação, que dá impulso à ação, né? A oração como impulso, então, para a ação. A frase pode indicar que a oração, em seu sentido mais profundo, é um catalisador para a atividade e o empenho. Em vez de ser um fim em si mesma, ela seria o ponto de partida que inspira. O Fernandinho falou no começo da palestra, e ele sempre fala isso, que Jesus lhe inspire, né? E quando Jesus nos inspira, é para ir para a ação, não é para ficar sentado ali, né? É para vir à frente e falar. Às vezes a gente não está preparado, né? Mas tem que vir. Então, é um ponto de partida que inspira, direciona, energiza o indivíduo para agir no mundo. Nas nossas responsabilidades, né? Na nossa família, eu, marido, com minha esposa, a responsabilidade. Minha esposa está muito doente. A essas alturas do campeonato, a gente gostaria de estar saindo, passear, né? Ir para lugares bonitos e tudo, ainda hoje nós estamos falando. Mas não dá, porque está difícil para ela caminhar, né? Eu disse para ela, mas a gente poderia pegar esses ônibus de excursão. A gente compra uma cadeira de roda, naquela bem simples, né? E como eu preciso usar a bengala, aí tu senta na cadeira de roda, quando chega em algum lugar assim, né? Caminhar, ver as coisas bonitas. Aí eu vou te empurrando na cadeira de roda, porque daí eu estou apoiado na cadeira de roda, né? Dispensa a bengala, e ao mesmo tempo tu aproveita o passeio, né? Ó, tá vendo que é inspiração? Né? É assim mesmo, tá? É inspiração. A inspiração vem, agora o problema está em saber realizar. Então, inspirar, direciona e energiza o indivíduo para agir no mundo. Orar nesse contexto seria um processo que nos prepara e motiva para enfrentar desafios. Eu não podia fazer aquilo por que você não podia fazer aquilo? Né? Energiza, nos dá coragem, nos dá força, impulsiona para a gente ir e abraçar a tarefa, mesmo que seja difícil, mas te dá ânimo para fazer. Então eu disse para ela, vamos fazer um plano lá na Gadote Turismo, a gente vai pagando por mês, né? E quando for o dia lá do marcado do passeio, a gente vai, leva a cadeira de roda, né? E aí a gente vai, e vamos realizar o sonho, tá? Muito bem. Conforme assevera o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 6, pedi e obtereis. Mas com a ressalva de que é preciso, pois, pedir com fé, e além disso com perseverança e resignação. Não basta pedir uma vez, não basta só falar, mas Senhor, eu já te pedi, não é só uma vez, né? É preciso pedir sempre, sempre. É preciso que você peça todo dia, tá? Mas não adianta você pedir, Senhor, eu quero ser feliz. Não vai acontecer. Porque a felicidade é nós que construímos, nós que buscamos. Não existe uma maleta chamada felicidade e o nosso Deus vem e nos entrega ela. E aliás, a felicidade que no momento pode ser minha felicidade, não é a felicidade do Fernando, o sonho dele é outro, né? E assim cada um de nós tem um sonho a ser realizado, cada um de nós. E às vezes esse sonho não está tão distante, ele está tão pertinho de nós. E daí ela disse assim, que ela não gostaria de fazer isso, porque as dores que ela tem são imprevisíveis. Então ela prefere ficar em casa mesmo. Então eu tenho que ficar em casa com ela, sabe? Nós somos parceiros da vida 54 anos, né? E agora que é a hora mais importante da nossa vida de nós estarmos juntos. É a mais importante.
Muito tempo atrás a gente era jovem, agora não somos mais, né? Aí um tem que segurar na mão do outro e se apoiar. Então todas as nossas orações se convertem em ação. Todas. Muito bem. É preciso pedir sempre, não duvidar da bondade de Deus. Essa fé, porém, não é estática, ela convoca o indivíduo a se mover, a buscar o que pede e trabalhar para a sua realização. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que eles podem fazer. Já perceberam que às vezes à noite, assim, quando você vai deitar e você vai fazer as suas orações, e lá num determinado momento vem um pensamento assim, você já estava até dizendo, tchau pai, descansa bem que eu também vou, fala para o pai, né? Descansa bem, porque o pai não descansa, mas a gente fala para ele, né? Porque ele é tão carinhoso conosco, né? Daí, agora eu vou descansar também, mas aí quando você parou a oração, espera aí, liga o telefone de novo, porque, Senhor, eu esqueci de alguém que não estava nos seus planos, e raramente você, dificilmente, talvez fosse lembrar. Mas quando passou esse sopro, Senhor, espera aí, falta alguém. Eu esqueci, Senhor, de te pedir pelo fulano de tal. Você nem sabe se ele está passando dificuldade, não. Mas se te mandaram pedir, é para a prece continuar. Você tem que ir lá na casa daquela pessoa em pensamento, porque ela deve estar precisando. Senão não tinha vindo esse pensamento. E aí a oração pode levar mais algum tempo. Depende da vibração agora desse momento. Você vai estar lá. Eu já falei aqui outras vezes, eu gosto muito de um livrinho que parece livro de criança, que diz assim, longe é um lugar que não existe. Se você quer estar com alguém, já está lá. Né? É o pensamento. Continuando. Renunciar, então, alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros. Abrir mão do que eles podem fazer. Isso está lá no Evangelho, né? A dimensão prática da fé. Muitas tradições espirituais e filosóficas enfatizam que a fé deve ser demonstrada através de obras. A frase ação alinha-se a essa perspectiva, sugerindo que a oração verdadeira se manifesta e se completa na ação. Não basta apenas pedir ou desejar. É preciso agir em conformidade com aquilo que se ora, transformando intenções em realidade. Tá? Transformando intenções em realidade. Orar e agir. Assim como o corpo sem espírito está morto, na verdade, tem corpo sem espírito, aí está morto, né? Então, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Isso está lá no livro de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eu sempre falava muito de Tiago, e falo ainda bastante de Tiago. Eu adoro esse apóstolo. Os ensinamentos que tem no livro de Tiago são maravilhosos. Então, às vezes eu fazia referência a alguma coisa escrita de Tiago, e eu pensava assim, esse pessoal aí de certo deve estar pensando, o Luiz entende de Bíblia que só, né? Não, mas era só de Tiago. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ao discorrer sobre a evolução da humanidade, sempre destaca o papel do trabalho e da ação como alicerces do progresso. Ele nos lembra que a fé sem obras é estéril e que a verdadeira espiritualidade se revela na capacidade de construir, de auxiliar, de servir. O esforço individual no bem, impulsionado pela prece sincera,
é a base da transformação. É bem simples de entender, né? Não é? Mas é para a gente pensar. É uma reflexão. A fé sem obras é morta. É uma reflexão. A oração como reflexão e planejamento para o trabalho. A oração pode ser vista como um momento de introspecção e clareza, no qual se busca propósito e direção. Esse momento de oração seria então o prelúdio para o trabalho ou ação que se seguirá. É um tempo para alinhar os pensamentos, valores e metas, antes de se dedicar às tarefas práticas, tornando a ação mais significativa e eficaz. Porque enquanto nós estamos orando, Deus está nos mostrando dentro daquilo que nós construímos, sabe? Como necessidades nossas, da família, dos nossos irmãos, dos conhecidos, dos vizinhos, dos companheiros de trabalho. Nós formamos ideias, pensamentos na comunidade e sonhamos fazer algumas coisas, mas às vezes não estamos tão firmes ainda para fazer. Sabe que até mesmo muitas vezes ajuda alguém que vem ao nosso encontro pedindo uma esmola que seja. Às vezes nós escapamos pela tangente, né? E projetos grandiosos que nós poderíamos fazer, muitas vezes ficam no pensamento. E até oramos. Senhor, vá lá de encontro, meu Pai, àquela comunidade, assim, assim. Ei, mas não é para você ir de encontro? Aí na mesma hora você se justifica. Ah, mas eu não sei ainda, meu Pai, eu sou muito pequeno para essas coisas. Você mesmo se diminui, né? Mas nesse momento, nesse encontro com o Pai, se esse é o teu negócio com o Pai, Ele está te mostrando o caminho. É só se abrir. Ele está te mostrando. Vai lá, filha. Vai lá, filho. Porque eu vou contigo lá. Sabe? Eu vou contigo. E isso é lindo quando a gente pensa que eu estou indo, mas o Pai está aqui do meu lado. A gente vai fortalecido, né? Tá? Então, valores e metas antes de se dedicar às tarefas práticas, tornando a ação mais significativa e eficaz. Vai dar certo. Tá? O Livro dos Espíritos, na questão 663, questiona: pode-se pedir a Deus riquezas e glória terrena? A resposta é que Deus concede o necessário, mas as provas e o livre-arbítrio exigem que o indivíduo se esforce. Deus ele nos ajuda, Ele nos intui, né? Ele nos dá desafios que às vezes nós não compreendemos ainda, que esses desafios estão vinculados àquilo que nós desejamos realizar. Mas é passo a passo. Vocês lembram daquele filme do Karate Kid? Falar do Karate Kid aqui na tribuna, lembra? Né? Que o senhorzinho lá do Karatê lá falou para o menino lá: pega esse pincel aqui e pinta essa cerca, estão lembrando? E ele mostrou o movimento para pintar a cerca. E aquele menino teve que fazer, ele não gostou da tarefa, né? Olha, eu quero aprender Karatê, não pintar muro, pintar cerca. E ele foi lá e questionava, me fugiu o nome dele agora, Senhor Ikai lá, alguma coisa assim. Niaga. E ele foi, mas até que ele entendeu que aquele movimento fazia parte da aula de Karatê. Então muitas vezes Deus está fazendo isso conosco, tá? Está nos preparando para um desafio maior. Saibamos receber aquilo que Deus está nos dando. Então, Deus concede o necessário, mas as provas e o livre-arbítrio exigem que o indivíduo se esforce. Oração, nesse sentido, não é um atalho para a inação, mas um momento de planejamento e fortalecimento espiritual para os desafios que a ação no plano terreno impõe.
indissociabilidade entre o espiritual e o material. Não dá para dissociar, né? Está ligado, ligado. Não tem como separar. Então, entre o espiritual e o material. Vamos ver isso. A união das palavras oração, espiritualidade e ação, trabalho, materialidade, aponta para a ideia de que não há uma separação rígida entre a vida espiritual e a vida prática. Ambas se complementam e se influenciam mutuamente. O trabalho pode ser visto como uma forma de expressão da espiritualidade. E é ou não é, Fernando? Né? O trabalho, uma forma de expressão da espiritualidade. A gente, há pouco foi falado ali do passe, né? O trabalho, a pessoa que vai ali ministrar o passe, aplicar o passe, é uma expressão da espiritualidade. E a pessoa que está sentada ali recebendo o passe, esse gesto, essa atitude é uma expressão da espiritualidade. Porque você está recebendo, ao mesmo tempo que você está recebendo, você está dizendo assim: Senhor, meu Deus, Pai, vai de encontro lá, meu Deus, aquela minha filha que está passando por dificuldade agora. Olha só como você está servindo. Servindo, tá? É um propósito. A Caminho da Luz enfatiza repetidamente que a evolução espiritual não se dá de fora do mundo, mas através das experiências e desafios que a vida material oferece. A evolução espiritual, nossa evolução, está nisso, nos desafios que a vida nos oferece. O trabalho, ele dignifica, educa e transforma o espírito. A oração nos conecta ao plano superior, mas é na ação diária que materializamos os ensinamentos e colaboramos com a obra divina na Terra. Muitos anos, eu falo demais, pode falar daí, Luiz, encurta um pouco. Quando eu era criança, eu assisti um filme, olha só de onde que veio isso agora. Eu assisti um filme, era lá no tempo dos índios, sabe? Tinha os índios Cherokee, aqueles lá, né? E no Velho Oeste lá. Mas não era, já era mais para cá, Esses índios já estavam em áreas reservadas, né, pelo governo americano, as chamadas reservas indígenas. E tinha um padre, ele tinha uma igrejinha, e ele visitava as comunidades indígenas ali daquela região toda, e ele tinha aí foi que eu me lembrei, porque eu tinha uma moto, eu já fui motociclista. Primeiro eu tinha uma moto, uma cinquentinha, pequenininha, aquilo não andava, né? Tá? Aí a Honda inventou a Honda 90, aquilo foi né? Pegava a Honda 90 e saía. E foi ali naquela que eu fiquei tão feliz que eu me lembro até hoje disso ainda. Porque aquele padre, ele saía da igreja e com a Honda dele, uma Honda 90, ele visitava todas as comunidades indígenas, né? Ia lá ministrar, ia levar uma palavra para eles, enfim, ele fazia um trabalho missionário nas comunidades indígenas. E ele era muito bem quisto por essas comunidades. Tá? Então, é assim, nós somos colaboradores da obra de Deus na face da terra. E se nós só temos uma bicicleta ou uma moto 90, se não chegou na 90 ainda, compra uma cinquentinha, né? E faz a tua parte, visita os doentes, né? E assim por diante. Eu tenho um amigo que eu acho ele maravilhoso. Ele era, eu vou dizer que ele era, porque eu acho que ele deixou de lado mesmo o espiritismo, a doutrina espírita. Mas é que ele tinha um carinho tão grande pela como é que chama? Dos meninos autistas lá, das crianças autistas, né? A APAE, né? A APAE. E ele participava lá, nas horas que ele podia,
Ele tinha uma participaçãozinha lá, participaçãozinha lá na parte. E ele gostava muito daquilo. Aí passou um tempo, eu também mudei de centro, porque ele mudou de casa, que nem agora, né, Fernando? E daí depois quase não via ele mais. Um dia nos encontramos na cidade e eu perguntei: ô fulano, onde é que tu tá? A gente nunca mais se viu. Ah, eu saí, deixei da doutrina, agora eu estou só na paz. Eu trabalho voluntário. Então, gente, não importa onde nós estamos indo, né? Importa que aquilo que nós estamos fazendo seja uma coisa bonita aos olhos de Deus. Tá bom? A ideia central de que a evolução espiritual ocorre por meio das experiências terrenas, do trabalho e da ação diária, é um tema recorrente e fundamental na obra de Emmanuel. A obra de Emmanuel, se você pega todos os livros, ela vai caminhar por aí. O trabalho, a ação, né? Então, por meio de experiências terrenas, do trabalho e da ação diária, é um tema recorrente e fundamental na obra de Emmanuel, em particular nesse livro que nós vimos ali. A frase citada não é uma transcrição literal de uma passagem específica. Em suma, a frase não deve ser sem motivo que o convite ao trabalho está dentro da oração ou ação. É um convite à reflexão sobre a natureza ativa e enganjada da oração, transformando-a de um mero ato contemplativo em firme propósito, força motriz para a ação e a realização. É um lembrete de que o mundo interior da fé e da espiritualidade está intrinsecamente ligado ao mundo exterior do trabalho e da vida prática. As duas coisas caminham juntas, andam juntas, não se separam. E a gente tem que estar atento para isso. Tem uma palavrinha que eu sempre disse, não sei se é verdade, que vai acontecer assim, não sei se é verdade, né? Mas que um dia a gente vai chegar diante de Deus, diante do nosso Pai, e vai ter que prestar conta do que a gente fez nessa vida. E dessa conta vai depender se nós vamos voltar em uma nova encarnação, ou se nós vamos para frente, né? Pode ser que Ele nos promova, manda para frente, beleza daí, né? Mas e se não mandar? Bom, o que eu penso é que uma hora Ele vai chegar e vai dizer assim: ô Luiz, que fizestes dos dons que eu te dei? Ah, daí você vai começar a pensar na oração e na ação, né? Agora é tarde, meu filho. Agora tem que voltar para entender isso, tá? Um lembrete de que o mundo interior da fé e da espiritualidade está intrinsecamente ligado ao mundo exterior do trabalho e da vida prática. O convite ao trabalho está dentro da oração. Nada cai do céu. Já ouvimos isso muitas vezes. Cai alguma coisa do céu? Chuva. Nem miojo. Né? Sabe? Nem estou falando daquele, como é que, Nissim, né? Nem estou falando do Nissim, não. Do outro, para ti, né? Mais barato, sabe? Não cai miojo do céu. E eu vou dizer mais, se você só tiver miojo em casa, ainda fala assim: eita glória! As nossas lutas é que vão revelar quem nós somos. Né? Por isso, só me resta dizer assim, que eu espero tenha sido de algum valor. Eu falei para a Márcia, não sei, mas está aí. Então, muito obrigado por sua atenção. Uma boa noite a todos e até agosto, né, Márcia? A Márcia é legal comigo, ela joga bem para frente. Uma oração? Não saiu o som aqui? Tem somzinho? Tem. Tá com som.
É? Então é alguma coisa aqui no meu. Como é que eu faço para botar no primeiro? Como é que eu faço para botar no primeiro? No primeiro slide? É. Onde que apertou? Onde que apertou? Aperto Tá. É a idade, né? Agora mesmo. Tem. Tá? O som tá aí, né, no primeiro. Tá. Pode ser. Então deixa. Já estamos com a nossa hora. Ó. Daqui a pouco nós vamos falar, hein? Deixa assim, né? Por algum motivo. Obrigado então pela atenção, né? Pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje para mim foi um dia corrido, eu pensei que não ia chegar em tempo mesmo, né? A minha neta, ela me tira com esse negócio de balé, sabe? Eu sou Uber dela. Mas chegamos. Então vamos orar. Fechando os nossos olhos, pensando em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, no nosso anjo da guarda, que sempre está conosco, nosso amigo, nosso protetor, que nunca nos deixa sós. E a gente sempre tem que estar agradecido a esse amigo querido que nos acompanha. Cada um pensa sempre no seu anjo da guarda. Que Deus o ilumine sempre e cada vez mais, de tal modo que Ele também possa nos ajudar, nós que somos tão pequenos ainda. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, obrigado, Senhor, por todo o Teu amor e por todo o Teu carinho para conosco, Senhor. Porque Tu és compassivo e misericordioso, nós colocamos, Senhor, nesse momento, todo o nosso louvor, toda a honra, Senhor, e toda a glória diante de Ti. Porque sabemos, meu Deus, o quanto Tu és bom para com cada um de Teus filhos, onde quer que estejam. E é por isso que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos em um momento de súplica. Súplica, Senhor, por aquele irmão, por aquela irmã, que está lá no hospital, Senhor, passando por grandes dificuldades. Súplica, Senhor, por aquele nosso irmão, nossa irmã, nossa companheira que está lá no nosso lar. E nós estamos aqui orando, Senhor, por ele, por ela, porque sabemos, Senhor, que tudo está no Teu projeto divino, para com cada filha, cada filho. Mas nós intercedemos, Senhor, humildemente, rogando, Senhor, que os Teus anjos possam estar com os nossos parentes, amigos ali, ministrando paz, ministrando consolação, ministrando esperança, Senhor, assim como sobre a vida daquela senhora que lembrei. Derrama a Tua unção, Senhor, derrama a Tua graça. Nos seus anos vividos, Senhor, já se vão anos, que ela possa nesse momento receber toda a Tua glória, meu Pai, a Tua presença. E pedimos assim, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão lá no hospital, na ala de câncer, na ala, Senhor, de AVC, que os médicos e enfermeiros do espaço possam estar ali,
ministrando, Senhor, aquilo que Tu tens para a vida de cada um. Abençoa, Senhor, a nossa casa de oração, para que cada vez mais e mais, Senhor, possa se entregar ao trabalho da fraternidade, do amor, da esperança, da consolação, Senhor, a todos que aqui chegam. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Oramos pelo nosso país, oramos pelo mundo, pelas guerras, Senhor, para que sejam eliminadas, Senhor, e possamos efetivamente começar a construir aqui um mundo de paz, de felicidade e de amor. Obrigado por tudo, Senhor. Despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Que assim seja.